Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós estamos percorrendo o Evangelho segundo Mateus e já estamos no capítulo 21. E vimos ontem a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Mas essa entrada triunfal é seguida ainda de outros acontecimentos. E o Senhor Jesus, depois que entra em Jerusalém, vai ao templo. E diz o texto, Mateus 21, versículo 12, que tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Aquilo que nós encontramos no Evangelho de Mateus é uma prática que se torna comum na história. Alguns até vão apontar do lado de fora, acusando a religião de ser uma forma de extorquir. Não podemos negar que na história da religião, e aí vejam que tanto judaica, como se você estudar a história da igreja cristã, do cristianismo, também encontrará em alguns momentos, algumas fases, como a mais conhecida, que aconteceu no período da Reforma Protestante, em que a cristandade, naquele momento, a cúpula, estava vendendo a salvação, né? As indulgências. E as pessoas então pagavam, como estavam com o propósito de arrecadar fundos, pagavam com a promessa de que ali eles teriam o perdão do pecado. Então, erros dessa natureza já aconteceram muitas vezes e até tem acontecido hoje. Muitas pessoas têm corrido atrás de instituições religiosas que ensinam a teologia da prosperidade. E ali já ouvimos vários testemunhos de pessoas que deixam muito dinheiro, deixam até casa, carros, porque estão atrás de receber em troca o dobro, como é prometido nesses lugares. Bem, essas pessoas estão sendo prejudicadas pela própria avareza, nem podem culpar tanto apenas a instituição, porque ainda que seja ensinado algo de errado, é a avareza delas que faz com que elas vão atrás desses lugares. Afinal das contas, nós, por exemplo, como outros muitos pastores, estão ensinando o evangelho da graça e não extorquindo pessoas. Mas essas pessoas não dão ouvidos. Portanto, esse é um problema que é recorrente. O Senhor Jesus, naqueles dias, encontra esse problema. Ele vai ao templo, entra lá, e então o que ele encontra? Ele encontra um cenário terrível. O cenário é o templo cercado de comerciantes que, já que as pessoas vinham distante e não iam trazendo um gado, não iam trazendo um animal para ser sacrificado, elas traziam dinheiro. E elas traziam dinheiro, ali encontravam pessoas que vendiam esses animais, vendiam aquilo que elas precisavam para que fossem cultuar por meio do sacrifício, que sim havia sido ordenado por Deus. Qual era o problema disso? O problema é que eles se aproveitavam da necessidade das pessoas para extorquir, para cobrar muito além daquilo que devia. Havia até os cambistas. Observem que até a troca de moeda era realizada lá. Como o templo ele era algo central na vida de Israel, na vida dos judeus, então vinham judeus de todos os lugares do mundo. Então vinham com dinheiro diferente e todos eles com o propósito de cumprir o mesmo mandamento. Todos deveriam sacrificar ao Senhor, principalmente na Páscoa, que é exatamente o período que nós estamos vendo aqui. Por que está tão movimentado o templo? Está movimentado porque eles estão a 6 dias da Páscoa. Na verdade, agora já há 5, né? Porque nós já vimos o sexto. Eles estão bem pertinho da Páscoa. Então é uma semana em que caravanas e mais caravanas estão se dirigindo para Jerusalém, para o templo, para cumprir os sacrifícios que Deus havia ordenado. Sacrifícios esses que apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando a gravidade do pecado
e como era necessário o derramamento de sangue para tirar o pecado, ou seja, o pagamento da dívida lá de trás, quando Deus disse, no dia que você comer do fruto proibido, no dia que você pecar, desobedecer, se rebelar, você morrerá. Então, era preciso que alguém morresse para pagar a dívida. E os animais ali, eles tipificavam, eles apontavam para o sacrifício do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que acontece é que tem gente de todos os lugares, tem gente enchendo Jerusalém. E dessa forma, como eles sabiam da necessidade de judeus que vinham de todos os lugares de comprarem os animais, vários tipos de animais. Eles tinham animais para quem tinha mais dinheiro, tinham animais de médio porte para quem não tinha tanto, e tinha animais de pequeno porte para os pobres, para aqueles que precisavam. O próprio Deus disse que poderiam ser sacrificados animais diferentes, que inclusive custariam ao ofertante, aquele que está cultuando, sacrificando, valores diferentes, para atender a necessidade não só de uma pessoa que tenha condições, mas até do pobre. Veja que desde o princípio, Deus deixa claro que a salvação ela não é para ricos e nem muito menos apenas para pobres. A salvação é uma graça divina dada a todos. O fato dos animais terem portes diferentes e, portanto, custarem de forma diferente aos ofertantes mostra o cuidado divino para com todos aqueles que se achegam verdadeiramente a Deus. E o que acontece é que, como nós falamos, eles não iam trazendo os animais de casa, até porque muitos deles percorriam centenas de quilômetros. Então os animais não suportariam e a viagem seria muito, muito mais trabalhosa. Para isso, eles dispunham de um recurso que era vender os animais ali ao redor do templo. Mas, como falamos, eles não estavam fazendo isso de boa vontade, mas com o intuito de se aproveitar daqueles que precisavam do animal para ofertar, cultuar a Deus, principalmente naquelas festas. E delas o coração era a Páscoa. Por isso que o Senhor Jesus, quando vê todo aquele comércio ao redor do templo, tudo que eles estavam fazendo, fica revoltado. Ele não estaria de forma alguma revoltado se houvesse ao redor, por perto, pessoas que estariam atendendo apenas a uma necessidade, ou na cidade, pessoas que dispunham do recurso que era necessário, mas ele vê ali a maldade daquelas pessoas que se aproveitavam. Como disse, isso tem se tornado comum na história da religião. Sempre há pessoas que veem na religião uma forma de se aproveitar da boa vontade do outro. Então, você vai encontrar isso em todo lugar. Dessa forma, o problema não é a religião em si. Né? O problema é aquele que está tentando lucrar com ela. Né? Aquele que vê na religião a oportunidade de se aproveitar daquela senhorinha que, com toda piedade, com toda boa vontade, tem o interesse de dar, né, ao Senhor o seu melhor. E aí sempre há os aproveitadores. E era isso. E foi isso que o Senhor Jesus encontrou. E por isso, ele então sai revoltado, derrubando tudo, fazendo com que as pessoas, inclusive, fiquem perplexas, né, com a atitude. Um homem que curou, fez milagres, fez sinais, tocou em leprosos, mostrou um amor sem medida, alimentou multidões, disse que era manso, que era humilde e que sempre se portou dessa forma, sempre com um trato tão gracioso com as pessoas. De repente ele está transtornado ao ver aquela cena das pessoas fazendo do templo um lugar de comércio para lucrar, para se aproveitar da piedade daqueles que verdadeiramente estavam ali para cultuar a Deus e encontravam até nos altos preços que eram cobrados pelos animais um empecilho, uma dificuldade para a adoração, porque se tornava mais difícil para o ofertante, uma vez que não era algo justo, né? Não é algo correto. E Jesus fica transtornado. E transtornado ele sai derrubando tudo, sai acabando com aquele comércio, né, tumultuando tudo. Por quê? Por causa do zelo pela casa do Senhor. E isso é importante.
O que aconteceu é que o zelo do Senhor tomou o seu coração. O zelo do Senhor encheu o seu coração ao ver isso aí. Ele não fez isso por outra razão, a não ser essa mesmo. Em João capítulo 2, em um outro momento, eles também, no período da Páscoa, portanto é o momento em que mais havia gente ali em Jerusalém, e por isso que o comércio era grande ao redor do templo, diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então observe que o Senhor Jesus, ele realmente ficou transtornado. E o tumulto foi bem grande mesmo. E por quê? Por causa do zelo pelo Senhor. Então cuidado com as coisas do Senhor. O culto era para ser algo solene, era para ser algo sério, era para ser algo piedoso, era para ser algo que realmente transmitisse graça divina. As pessoas deveriam ser atraídas a Deus pela graça divina, né? De forma que pudesse ofertar a Deus do seu melhor, mas atraídos por essa graça e não por o jugo de um covil de salteadores. Então, tudo isso fez com que Jesus viesse a ter aquela atitude, né? Aquela atitude que pode parecer dura, mas foi uma atitude necessária para mostrar a necessidade de purificar o templo. Nisso ele vai até nos lembrar reis do passado que tomaram atitudes semelhantes, purificando o templo do Senhor em seus dias, como Josias e Ezequias, que foram grandes reformadores de Israel. Ele estava purificando o templo. E aí ele diz no versículo 13 de Mateus 21, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então, observe que o objetivo do templo era atrair pessoas para Deus. É claro que aqui, e nós vamos ter que falar, claro, sobre isso, nós estamos olhando para o templo que fora construído com o propósito de representar a presença de Deus no meio do seu povo. Então lembre-se que o tabernáculo foi ordenado por Deus como uma tenda que representava a presença de Deus no meio de Israel, e por isso ficava no meio mesmo. E tanto que a coluna de fogo e a coluna de nuvem se manifestavam naqueles dias de Moisés, mostrando que realmente Deus estava ali com o seu povo, e por isso poderiam caminhar seguros. Portanto, Deus estava dando direção certa, e isso traria segurança para o coração de Israel. Então, o tabernáculo é substituído pelo templo que Salomão constrói, mas que Davi intentou em seu coração, pois entendeu que deveria ter para Deus uma casa que representasse a glória do Deus de Israel. Já é o período da monarquia, e Deus aprova. Davi não constrói, Deus diz que não, mas o seu filho construiria, para inclusive indicar exatamente isso aqui, que o Filho de Deus seria aquele que ergueria o templo de Deus, o verdadeiro templo de Deus, a verdadeira igreja do Senhor Jesus. E então, Jesus em João diz, quando eles perguntam: mas que sinal o Senhor nos dá para fazer essas coisas? E então Jesus responde no capítulo 2, versículo 19: destruí este santuário, em 3 dias o reconstruirei, se referindo ao seu próprio corpo, a ressurreição, e nele a própria igreja. Então, o templo representava a presença de Deus no meio do seu povo, mas ele não era o propósito último, porque o propósito último do templo do Senhor era exatamente apontar para a igreja, era apontar para o povo de Deus, era apontar para aqueles que seriam atraídos por Deus e formariam o verdadeiro templo de Deus. E
Isso nós vamos encontrar em Pedro. Pedro nos mostra como a analogia do templo tem esse propósito de apontar para o verdadeiro templo de Deus, que é a igreja. Então, diz assim 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, observe que em Pedro ele fala tanto da purificação do templo, que é a igreja, quanto se refere a cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo, da igreja, como pedras vivas. É uma referência, por analogia, ao templo de Deus. Pedras vivas, o templo é feito de pedras, e ele diz que cada cristão, cada pessoa que crê em Cristo, é como uma pedra, só que viva. Então, juntos, são edificados o quê? Ele diz juntos, porque a ideia não é que uma pedra não é uma casa, Você não constrói uma casa com uma pedra, você constrói uma casa com várias pedras. Então, cada pessoa é uma pedra viva do templo, mas não é o templo em si. Ele diz que juntos, então, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. É uma referência ao templo, ao culto, aos serviços que eram prestados a Deus, serviços realizados, serviços culticos realizados no templo. E ele diz que a igreja é o templo. Então observe que há uma importância muito grande aqui no que Jesus fez em falar ou tratar a purificação do templo. O templo é um lugar sagrado. Só que esse templo, que é um lugar sagrado, não é mais um prédio. E esse, inclusive, é um tema importante em nossos dias, porque ainda que no período da Reforma tenha se abordado a necessidade de substituir a ideia de um lugar sagrado pelo ensino bíblico de uma igreja feita de vidas, de pessoas, e essa sim, a igreja viva, o corpo de Cristo como o lugar sagrado, hoje, infelizmente, nós temos visto um retorno a todos aqueles erros que foram combatidos no período da Reforma. E um desses erros não só é usar a igreja para ter lucro, o que é com certeza um erro absurdo, mas também o olhar para prédios como se eles fossem um lugar sagrado. Observe que as pessoas costumam ir atrás de prédios. Elas costumam ser atraídas pelos prédios mais bonitos, elas costumam investir muito dinheiro, preocupações nos prédios, mas pouco naquilo que é mais importante. Em quê? Na própria igreja. Pessoas investem muito dinheiro no prédio, mas pouco dinheiro na própria igreja. E o que seria investir pouco dinheiro na igreja? Seria investir não só dinheiro, mas investir tempo, investir esforço, investir dedicação, investir de forma geral. Pense na sua vida integral e o investimento integral. Ou seja, investir realmente tudo o que é necessário para o bem da igreja. E elas não investem. Que diz respeito ao cuidado uns com os outros, aos relacionamentos, à edificação mútua, à santificação da igreja por meio do cuidado com a vida de cada um e do todo, à purificação, tirando assim os pecados, não só dentro dos relacionamentos, mas, como disse, nesse processo de santificação também individual. Então, as pessoas investem muito no prédio porque um retorno a esse erro ideológico de que o prédio é sagrado. Inclusive, algumas denominações chamam o lugar do púlpito de altar, que é outro erro, porque isso é uma referência ao Antigo Testamento,
quando realmente havia o altar onde era sacrificado, né, o cordeiro. Só que não temos mais um cordeiro para sacrificar, ele já foi morto no altar do Senhor, lá na cruz do Calvário, quando Jesus entregou a sua vida. Então, nós vamos ter uma igreja viva, não um prédio. O prédio não é um templo, o prédio não tem um altar, ele é um prédio que realmente tem um propósito, que é abrigar a igreja do Senhor para os cultos e, claro, para as atividades gerais que a igreja proporciona, mas ele não é a igreja. O prédio, ele é só um prédio, né? Ainda que ele tenha um propósito, um destino, mas ele não deixa de ser um prédio. E o Senhor Jesus, então, nos mostra a importância da purificação da igreja, que é a igreja do Deus vivo. Nós vamos ver isso no texto também de Coríntios. Em Coríntios, o apóstolo Paulo, ele falando não de prédios, mas falando da igreja do Senhor, ele diz assim, capítulo 3, 1 Coríntios, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então observe que ele aplica à vida da igreja de Coríntios, no caso aqui especificamente, né? E aí falando das pessoas, ele aplica exatamente o que é ensinado no Antigo Testamento. O santuário é o lugar da habitação de Deus. Ali era uma representação da presença de Deus. Mas o verdadeiro santuário, em que Cristo é a pedra fundamental, é o fundamento. O verdadeiro santuário, em que o Senhor habita pelo seu Santo Espírito, é o corpo de Cristo, que é também chamado de a Igreja do Deus vivo. Por isso, o último versículo desta perícope diz, versículo 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Observe que a mesma seriedade que nós encontramos em Jesus, em se preocupar com a purificação do templo, porque representava a presença de Deus, Paulo nos mostra aqui. Ou seja, a igreja tem que ser cuidada, tem que ser amada, tem que haver zelo de fato, tem que haver um cuidado para com ela, de tal modo que ela possa crescer sem rugas, sem mácula, santa e sem defeito. Ou seja, este é o propósito. Aí você pode dizer assim, tá, mas essa responsabilidade é só de pastores? Claro que não, né? Nós temos uma responsabilidade de cuidar da igreja, ensinando a verdade, conduzindo na palavra de Deus, ajudando a curar as feridas, conduzindo ao arrependimento, levando à perseverança em Cristo Jesus, como nos diz 1 Pedro, capítulo 5. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, sim, pesa assim uma responsabilidade de cuidar do rebanho do Senhor, claro, e devemos cuidar como Deus quer. Essa é uma palavra muito importante que o apóstolo Pedro traz para nós.
como Deus quer, não como nós queremos, como nós achamos que deve, mas como Deus nos ensinou a fazer. Porque ali é a igreja do Deus vivo, é onde Deus habita. Habita onde? Na igreja, corpo de Cristo. Então, portanto, devemos edificá-la, devemos fortalecê-la, devemos ensinar a palavra, devemos conduzi-la com a graça divina, com o amor do Senhor, com a fidelidade à vontade dele. Devemos fazer isso. Mas você que está ouvindo, que não é pastor, diz assim, então eu estou livre de pensar em qualquer tipo de compromisso, responsabilidade em cuidar da igreja. Não. Várias vezes nós encontramos nas cartas do Novo Testamento a ideia ou o ensinamento, na verdade, inclusive imperativo, dizendo exortai-vos mutuamente, consolai-vos mutuamente, fortalecei-vos mutuamente, edificai-vos mutuamente. E isso se referindo à igreja, não a pastores. Portanto, ainda que Deus chame pessoas para cuidar com o amor divino da igreja de Deus, os próprios membros da igreja, aqueles que fazem parte dela, porque inclusive o pastor também faz parte, devem também se sentir responsáveis por essa manutenção graciosa como instrumentos de Deus para a glória de Deus. E nós vemos isso quando, em Efésios, Paulo se dirige para a igreja dizendo que, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Capítulo 4, versículo 15. Agora o 16. De quem todo o corpo, agora ele se refere ao corpo inteiro, a igreja inteira. O corpo de Cristo. Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Não é só um ou outro, não é só a orelha, o nariz, é toda a junta. Ou seja, a cooperação de todo mundo, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, a igreja se edificando, se fortalecendo, a igreja sendo uma bênção para ela mesma. Porque, inclusive, o Espírito Santo nos foi dado para isso. Lembre-se que em 1 Coríntios 3, a igreja é o santuário de Deus que habita no meio dela pelo Espírito Santo. E em 1 Coríntios 12, ele volta a falar da presença do Espírito Santo, dizendo, capítulo 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Veja, envolve toda a igreja do Senhor. A cada um visando a um fim proveitoso. Ou seja, como diz o versículo 11, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Para quê? Para a edificação do corpo. Portanto, cuidar do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus, é uma responsabilidade mútua, é uma responsabilidade de todos nós. Devemos zelar por ela, não deixar que o mundo a destrua, não deixar que o mal aconteça a ela, protegê-la, guardá-la, conduzindo todos que estão dentro em Cristo e para Cristo. É claro, o propósito da igreja é cuidar de si mesmo. Então significa que deve cuidar de todos os seus membros. Isso é importante. Cuidar de todos os seus membros é ter o interesse de que todos eles sejam salvos, que todos eles estejam andando para a glória de Deus, servindo ao Senhor, sendo santificados pelo próprio Deus, né? Então, Jesus purificou o templo, mostrando ali que o objetivo de Deus na presença do templo sempre foi conduzir pessoas a Deus para uma vida piedosa. E, infelizmente, eles estavam transformando a religião e até o culto a Deus, o principal deles era a Páscoa, que era exatamente esse momento aqui, estavam transformando num covil de salteadores. Então, cuidado com aqueles que querem extorquir, aqueles que querem se aproveitar da piedade alheia. Paulo diz lá na frente, fazendo da religião uma fonte de lucro, ou seja, querendo se aproveitar da, muitas vezes, inocência dos outros.
cuidado para não ser enganado. Mas também, cuidado para que não seja enganado pela própria cobiça, né? Como eu disse, muitas pessoas enchem lugares que vendem a salvação, que vendem bênçãos, e elas enchem por causa da cobiça. E elas dão tudo que têm, não porque elas amam a Deus, elas dão porque foi prometido o dobro daquilo. Então, de certa forma, nós podemos dizer que elas não são inocentes. Se elas tivessem dado tudo porque foi ensinado que assim Deus queria para glorificar o nome dele, que Deus estaria sendo honrado e apenas isto, até poderíamos dizer que pela ignorância foram enganadas. Mas nesses lugares não é isso que é prometido. Nesses falsos templos, nesses lugares em que ensina-se falsas teologias, é sempre abordada a questão de você receber o dobro daquilo que você deu. Portanto, quem dá pensando em receber o dobro, está dando por cobiça, a avareza. E a avareza, a Bíblia diz que é idolatria. Mas logo em seguida, um último pedacinho de texto, nos diz em Mateus 21, versículo 14, o seguinte: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Observe que Mateus faz um contraste entre aquilo que era praticado por aqueles que estavam extorquindo as pessoas, aquilo que era praticado pelos falsos religiosos, enganando as multidões, e o que Jesus está fazendo. Jesus simplesmente fica por ali por perto, e aí começam a vir pessoas necessitadas, pessoas em condições miseráveis, pessoas marginalizadas. Olha, observe, cegos, coxos e provavelmente até outros com outras necessidades. E eles se achegam a Jesus, e Jesus de graça, Jesus bondosamente, Jesus graciosamente começa a restaurar a vida dessas pessoas. Enquanto eles estavam pondo um jugo pesado ao transformar o lugar num covil de salteadores, se aproveitando da piedade alheia, Jesus estava dando vida, Jesus estava transformando vidas, Jesus estava abençoando aqueles que vinham em sua miséria e careciam de compaixão e graça. E aí vejo o contraste entre a liderança religiosa judaica e o Senhor Jesus com toda a sua graça e misericórdia. Mas, versículo 15, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, ou seja, vendo quantas coisas maravilhosas na presença deles. Olha a dureza de coração daqueles homens, e eram sacerdotes. A dureza de coração deles, eles estavam vendo as maravilhas. Eles estavam ouvindo os ensinamentos. Eles eram testemunhas oculares de tudo que Jesus realizava, coisas que nunca havia sido testemunhada na história humana, com tanta amplitude. Porque Jesus, de fato, pessoas foram curadas no passado, mas não tão vastamente como estava acontecendo naqueles dias, né? E eles testemunhavam tudo. E os meninos clamando, né? E as crianças estavam clamando: Hosana ao filho de Davi, ou seja, salva-nos, ó filho de Davi. Indignaram-se e perguntaram. Observe que coisa perturbadora. Os sacerdotes não estavam brigando com os cambistas, com aqueles que estavam extorquindo as pessoas, vendendo os animais de forma além do preço, de forma injusta. Eles em nenhum momento expulsaram os homens que estavam fazendo do templo um covil de salteadores, um lugar de negócio. Eles não fizeram isso. Eles deixaram. Eles acharam aquilo normal. Eles aceitaram. Não sabemos se havia alguma negociação entre eles, portanto não vamos dizer aqui, acusá-los de algo sem saber. Mas eles deixaram. Aquilo parecia normal, aceitável. E Jesus fazendo maravilhas, curando, restaurando, transformando, trazendo pessoas para uma vida nova, uma vida melhor. Imagina uma pessoa que foi cega de nascença e agora estava vendo. Que grande milagre para a vida daquela pessoa poder ver o mundo, a realidade. E diante disso, eles ficaram indignados. Indignaram-se e perguntaram: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor.
Eles estavam falando mais do que a verdade. Não estavam falando mais do que a verdade. Salva-nos, ó filho de Davi. De fato, ali estava o filho de Davi, comprovado pela genealogia. Ali estava o Messias, testemunhado por todos os sinais e maravilhas que ele realizara, por toda a sua história de vida e ministério, onde centenas e até milhares de pessoas testemunharam tudo o que ele fez. Perfeito louvor. Então, veja a dureza de coração. Essas duas passagens são importantíssimas para a constante reflexão da igreja em cada geração, já que a cristandade ela é tendente a ter sua queda. Isso a gente vai ver em 2000 anos. Em 2000 anos, o cristianismo caiu e subiu, caiu e subiu, e caiu e subiu várias vezes. Ou seja, sempre há os aproveitadores, os dominadores, e o cristianismo sempre esteve sujeito a ter períodos de trevas, em que foi necessário Deus levantar homens piedosos para trazer de volta a lucidez da palavra do Senhor e então tirar o jugo pesado dos ombros daqueles que estavam sofrendo os danos do que estavam fazendo. Então a igreja precisa sempre meditar. Como você vê a igreja? Como você trata a igreja? A igreja é o templo de Deus e não é um prédio. São vidas. São pessoas que juntas pela fé em Cristo, unidas pelo Senhor Jesus. E a ceia do Senhor representa isso, né? Nos comunica que somos um só corpo em Cristo Jesus. Essas pessoas, elas formam o templo do Senhor. E o Espírito de Deus habita. Olha como é algo sério. Portanto, não pode ser tratado com vulgaridade, não pode ser tratado com banalidade, não pode ser tratado com egoísmo, com arrogância, não pode ser tratado de forma vil. A igreja não pode ser tratada segundo o coração perverso dos homens, tem que ser tratada segundo o coração do Senhor, ou seja, segundo a graça, a palavra, o amor, a bondade, a integridade, a santidade, a verdade do Senhor, porque é a habitação do Deus vivo. É a igreja do Deus vivo. Tem que ser tratada assim. Então cuide dela. Ore por ela, cuide dela. E nesses dias difíceis em que de fato o cristianismo está sofrendo horrores, porque as pessoas estão tomando posse da cristandade e fazendo dela aquilo que acham que deve ser feito, agindo segundo o próprio coração e não segundo a vontade graciosa de Deus. Então ajude a cuidar da igreja. Ajude a cuidar de vidas que realmente querem viver para a glória do Senhor. Precisam aprender a viver para a glória do Senhor. Precisam de que se tire esse jugo pesado que está sendo imposto constantemente sobre os ombros das pessoas que foram atraídas pela graça de Cristo Jesus. Então cuide da igreja. Seja como Jesus essa bênção. A bênção que estará cuidando de vidas, porque essas vidas foram feitas por Cristo, templos do Espírito Santo. Essas vidas formam a igreja do Senhor Jesus, pela qual ele entregou a própria vida. Ele deu a sua vida eterna por esta igreja. Então, seja uma bênção. Como é que eu posso ser uma bênção? Cuidando. Você cuida, procurando ser modelo. Você cuida, sempre indo a um irmão. Você viu alguma coisa errada, algum problema, algum defeito? Vai aquele irmão e diz assim: meu irmão, eu percebi isso. E ensina, ajuda, leva para Cristo, conduz. Isso é ensinado na Escritura, não só em Mateus 18, é ensinado muitas vezes nas cartas. Conduz. Tiago chega a dizer: aquele que converte um pecador dos seus pecados, salvou sua alma, ou seja, aquele que levou a Cristo e restaurou a sua vida, conduzindo à verdade, salvou sua alma. Então há um interesse na salvação das pessoas, né? Não é uma preocupação com o prédio, muito menos com uma instituição denominacional formal, que não representa absolutamente nada no que diz respeito à igreja. A igreja do Senhor é o templo do Espírito Santo. Então, você precisa cuidar. Conduza as pessoas a Jesus. Edifique-as, fortaleça-as, conforte-as, ensine-as, leve-as para o caminho do Senhor quando estiverem se desviando. Então ajude. Assim, essas vidas que você está
cuidando, que você está ajudando, que você está ensinando, que você está corrigindo, que você está abençoando. Essas vidas que compõem a igreja, elas estarão sendo santificadas e preparadas para a volta de Jesus, porque quando Jesus voltar, Ele quer ver as suas ovelhas, Ele atrairá, Ele juntará, Ele conduzirá a vida eterna. Portanto, seja essa bênção nas mãos do Senhor. E Deus será glorificado na tua vida. E com certeza você será visto como um instrumento da edificação da igreja, porque você está cuidando de vidas. Mesmo que você não esteja no púlpito e mesmo que você não bote um centavo num prédio, mas você estará cuidando de vidas. E são essas vidas que são eternas. Eterna habitação do Espírito Santo, porque juntas formam o templo de Deus, a igreja do Deus vivo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito é o teu nome. Nós te louvamos, te glorificamos, te agradecemos por tudo. Agradecemos pelo amor manifesto em Cristo Jesus pela tua igreja, a igreja do Deus vivo. Amor este, Senhor Deus, que não pode ser mensurado. Ainda que encontremos a plenitude da expressão dele na cruz do Calvário. Obrigado por tudo. Ajude-nos a cuidar de tua igreja. Ajude-nos a abençoá-la. E desperte não só, ó Deus, líderes, pastores, mas as próprias ovelhas, a terem um amor, um zelo para com tua igreja, para que ela, Senhor Deus, seja sempre, ó Deus, agradável a ti. Ajude-nos, Senhor Deus, a conduzir na tua palavra, em Cristo, com teu amor e tua graça, para que, Senhor Deus, edificados em Cristo Jesus, estejam fortalecidos para perseverarem até o último dia. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome de Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.